Eu cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Você que agradeceu ao Senhor hoje, porque você deitou e se levantou, porque a mão do Senhor te sustentou e está te proporcionando mais um dia maravilhoso na presença dele. Glória a Deus, que maravilha, né? Louvado, engrandecido é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. Vamos meditar alguns versículos, amém? Tiago, no capítulo 2, versículo 1. Vamos ver que o Senhor tem para falar conosco, amém? Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo, seja bem-vindo. Não é o nosso canal, não é meu, é nosso, é do Senhor, é seu, né? Onde você tem liberdade para ouvir a palavra, comentar, né? E estamos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Aproveitando a oportunidade, os irmãos viram aí, teve um vídeo abaixo que eu coloquei nos comentários o meu perfil no Instagram. Eu abri uma conta no Instagram para pregação da palavra e também para relacionado ao canal. Se você tiver alguma dúvida, um pedido de oração ou algo, né? Porque ali a gente vai estar mais próximo, conversando, né? E conhecendo também os irmãos que estão inscritos no canal, né? Então, que se você quiser, se você tem um Instagram, né? Clica lá e vai aparecer o perfil onde, se você tiver um pedido de oração, é só relacionado à palavra. Igual eu falei, eu abri a conta no Instagram somente para relacionado ao reino de Deus. Se for outro tipo de mensagem, eu não vou responder. Mas relacionado à palavra, relacionado ao canal, eu estou ali, né, para responder os irmãos. Então vamos meditar em Tiago no capítulo 2, amém? Vamos falar hoje sobre a condenação, sobre acepções de pessoas. É muito forte essa palavra que o Senhor nos deu para esse dia. Deus me deu 4 versículos. Sei que tem muito mais na Bíblia, mas eu quero deixar apenas 4 para não ficar tão extenso e cansativo se colocar os irmãos ouvir, amém? Tiago capítulo 2 diz assim, ó: meus irmãos, não tenhas a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepções de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com um anel de ouro no dedo, com vestidos preciosos, e entrar também algum pobre com sorte do vestido, se atentares para o que traz o vestido precioso, lhe disser: assenta tu aqui em um lugar de honra, e disseres ao pobre: tu fica em pé, ou assenta-se abaixo do meu estrado? Porventura não fizeste distinção dentre vós mesmos, e não vos fizeste juízo de maus pensamentos? Amados irmãos e irmãs, a nossa caminhada com Cristo, ela é uma caminhada de aprendizagem, certo? A gente começa, às vezes a gente começa indo pelo que o homem fala, e o Espírito Santo de Deus, ele vai trabalhar a nossa vida e vai abrindo nossa mente para entender a palavra. Porque é o Espírito Santo que dá. Se nós queremos entender de nós mesmos, nós não vamos entender nada. Mas quando nós deixamos o Espírito Santo de Deus nos direcionar, ele vai nos revelando qual a vontade dele para a nossa vida. Eu falo com os meus irmãos e minhas irmãs como testemunho, eu sou um testemunho vivo. Eu falo com os irmãos que há um tempo atrás eu era uma pessoa assim. Eu achava que eu estava agradando a Deus. Porque eu não uso isso, eu não faço aquilo, e e aquela história. E eu estava completamente, totalmente errada. Por quê? Porque eu estava fazendo acepção de pessoas. Porque eu estava julgando as pessoas por aparência, algo que tanto na palavra o Senhor, ele alerta que nós não podemos ser, nós não podemos fazer acepções de pessoas, nós não podemos querer ser, né, juiz. Por quê, irmã? Olha para você ver. Há uns anos atrás, eu era contra maquiagem, eu era contra brinco, eu era contra calça. Assim, não era que eu era contra esses objetos em si. Eu era contra achando que um servo de Deus não poderia usar essas coisas. Uma mulher mesmo, eu achava que não, se a mulher usasse calça, ela ia pro inferno.
E a gente vê muitos vídeos, infelizmente, de pessoas que às vezes falam sobre essas coisas. Mas, irmãos, isso não tem base na palavra de Deus. Primeiro, porque o inferno não é uma fábrica, igual muitos. Já tem um vídeo abaixo falando sobre isso. Mas o inferno não é uma fábrica onde tem fábrica de coisas isso, não. O inferno é um lugar de condenação, o inferno é um lugar de sofrimento. Nem os demônios não querem ir para o inferno. Onde os demônios vivem então, irmão? Não há. Nas regiões celestiais, em Efésios fala claramente que o inimigo ele está nas regiões celestiais. Então, é fora da palavra de Deus se alguém falar assim, mas foi Deus que me deu visão, fui no inferno, eu vi o diabo tem lá seu trono, tem que tá. Mas isso não tem base bíblica. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, irmãos. Nós temos que estar cada dia mais buscando estar dentro da palavra. Porque senão corre o risco de nós acharmos que nós estamos servindo a Deus e verdadeiramente nós não vamos estar. Por isso que a palavra diz que nos últimos dias muitos seriam enganados. Por quê? Porque seguiriam doutrinas de homens, coisas que o homem colocou como regra. E a nossa regra é quem? É Jesus Cristo. É ter fé no nosso Senhor Jesus Cristo de todo o nosso coração, é buscar a presença de Deus. E o Senhor, Ele não quer, irmão, que nós comecemos, por exemplo, eu falo, hoje eu uso calça. Há um tempo atrás eu não usava. Mas se eu não uso, por exemplo, eu só uso saia, e eu começar a julgar que a minha irmã que usa calça, ela vai para o inferno, quem vai para o inferno? Pode ser eu, porque eu estou fazendo acepção, estou julgando pela aparência. E essa palavra aqui, ela é bem clara em dizer, o Senhor, Deus, Ele não quer que nós fale que nós temos fé em nosso Senhor Jesus Cristo com acepções de pessoas, julgando as pessoas pela aparência. Ai, irmão, mas você conhece o servo de Deus pelas vestes? Infelizmente não. Eu tenho visto muito isso. Não é não, irmão? Porque às vezes você vê uma pessoa lá com a roupa batendo lá nos pés. Mas o coração da pessoa é só o sangue do Cordeiro. A mente da pessoa não está em Cristo Jesus verdadeiramente. E às vezes uma irmã, aquela que usa calça, que usa isso, e às vezes as pessoas julgam, está servindo a Deus. Por quê? Porque o seu coração está limpo diante do Senhor. A Bíblia diz que o que contamina o homem não é o que ele come, não é o que ele bebe, certo? Mas sim é o que sai de dentro do seu coração. Então existem muitas mulheres que servem verdadeiramente ao Senhor. E outros irmãos, quando nós fazemos acepção de pessoas, nós corremos o risco de fazer o quê? De espalhar, ao invés de juntar. Sim, porque se você começa a olhar as pessoas e fazer acepção delas, você não vai ganhar elas para Jesus. Elas não vão querer Cristo, elas não vão ouvir a sua pregação, elas não vão dar ouvido àquilo que você estiver pregando, porque você vai estar pregando, mas você não vai estar vivendo conforme a palavra de Deus. Você está fazendo acepção, você está julgando pela aparência. E nós não podemos, irmãos. Não é isso que o Senhor Jesus Cristo Ele quer de nós. O que salva a nossa alma, a nossa fé em Jesus Cristo é claro. Nós não devemos ter a vaidade, nem ser vaidoso, começar a idolatrar o nosso corpo. Nós não podemos, de forma nenhuma, sensualizar, vestir vestes que ficam sensualizando. Isso não. Mas dizer que quem usa calça vai para o inferno, infelizmente, isso aí é algo que a religião colocou em muitos de nós. Eu falo que o Senhor ele tem me libertado disso, que antes eu tinha. Era um preconceito que eu tinha. E hoje eu vejo pela palavra que não é assim, né? Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Ai, irmã, mas foi por causa que as irmãs agora vestem saia, veste calça, que a igreja esfriou. Não, a igreja, muitos não estão esfriando. Não é porque usa calça ou isso ou aquilo, é porque os seus corações estão longe do Senhor, os seus corações estão endurecidos para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Porque o que causa esfriamento é isso. Louvado e agradecido é o nome do Senhor, porque se torna uma idolatria. Você começar a achar que pela sua roupa você vai ser salvo, e não vai ser. Que às vezes não adianta nós usar a saia batendo lá nos pés, o cabelo batendo lá nos pés, mas nós ter uma língua, falar mal dos outros, mas nós pensar mal dos outros, nós desejar mal aos outros,
A pessoa está necessitando, nós virar as costas, fechar o nosso coração. É isso que causa condenação, é isso que o Senhor, Ele tem nos alertado, para que nós examine as Escrituras, para que nós busque do Senhor, para que nós não sejamos como está escrito em Mateus. Vamos lá? Mateus 23. Sim, Mateus 23. Olha só o que está escrito em Mateus capítulo 23. Olha para você ver. Mateus capítulo 23, vamos começar do 1 mesmo. Então falou Jesus à multidão, aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão sentados escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disseres, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam, porque atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens, e eles, porém, nem com o dedo querem mover. E faz todas as obras a fim de ser visto pelos homens, pois trazem largos critérios, alargam as franjas dos seus vestidos. É muito extenso a palavra que fala sobre Jesus censurando os escribas e os fariseus. Mas aqui um pouco que nós já lemos, já deu para nós entender muito bem que Jesus, ele não se agrada de nós começarmos o quê? A pregar, mas nós não estamos vivendo a palavra de Deus. Porque eu não posso chegar aqui e dizer para você assim, irmã, para você ser salvo, basta você ir lá e trocar o seu guarda-roupa. Não é assim, não funciona assim. Né? O que vai salvar a sua alma é sua fé no nosso Senhor Jesus Cristo. É você se posicionar diante do Senhor com fé nele, que ele é o único que pode salvar a sua alma. É você buscar ardentemente pela presença do Espírito Santo. Louvado o nome do Senhor, você não viver, glória a Deus, né, na glutonaria, na embriaguez. Louvado o nome do Senhor, na prostituição, no adultério, na fornicação. Então, o pecado, ele não está na roupa que você veste, mas aquilo que está no seu coração. Louvado o nome do Senhor, o pecado está nas obras que você comete. Às vezes, louvado o nome do Senhor, na sua mente, no seu coração. Então, nós temos que atentar pela palavra de Deus. Jesus, ele censurou os fariseus, os escribas, porque louvado o nome do Senhor, eles atavam fardo nas pessoas, mas eles próprios, eles não estavam fazendo a vontade do Senhor, porque eles rejeitaram Jesus. Os fariseus, eles rejeitaram Jesus, não é porque eles queriam o diabo, não é porque eles serviam o diabo, não é porque eles serviam, eles eram idólatras, estavam em pé demais, não. Louvado o nome do Senhor, os fariseus, eles diziam que conheciam a palavra de Deus, a Torá, mas eles rejeitaram Jesus, achando que as suas tradições poderiam salvá-los. E nós sabemos, meu irmão, que tradição nenhuma pode salvar homem, nem mulher nenhuma. É apenas Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o único que pode salvar a nossa alma. Louvado o nome do Senhor. Então nós temos que atentarmos para a palavra de Deus, para nós não fazermos acepções das pessoas. Você não conhece uma árvore apenas pelas suas folhas, porque tem muitas árvores que elas se parecem muito umas com as outras, não é verdade? Mas você sempre sabe qual é aquela árvore através do seu fruto. A Bíblia não fala sobre o trigo e o joio? Qual a diferença do trigo e do joio? O joio, ele não dá fruto, ele é estéril. O trigo, não. O trigo, ele dá frutos. Né? O trigo, ele tem fruto. Então, é isso que nós devemos olhar, não é começar a julgar. Irmão usa calça, irmão usa brinco, irmão usa isso. Vai pro inferno, não vai ser salvo e tá. Não. Quando você tiver de olhar alguém, então, olhe pelo fruto que ela tá dando, pela vida que ela tá levando. Mansidão, temperança, se ela vive com temor ao Espírito Santo de Deus. Então, meus irmãos, que nós tenhamos muito cuidado. Eu falo que eu pedi muito perdão ao Senhor por causa disso. Porque quantas almas eu entristeci por causa de muitas das vezes, porque eu fazia acepções de pessoas, eu julgava muito pela aparência. E eu própria estava toda errada,
Porque eu não estava verdadeiramente enquadrada na palavra. Eu estava achando que estava servindo a Deus, mas eu estava servindo ao meu próprio ventre. Eu estava achando que o que eu fazia poderia me salvar. E não é o que eu faço que pode nos salvar. É o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Né? A salvação, ela vem de lá. A salvação, ela vem através de nós ter fé no nosso Senhor Jesus Cristo, de nós buscarmos a presença de Deus, de nós mudar o nosso caráter. Se antes nós brigava, hoje nós não briga mais. Se antes nós furtava, hoje nós não furta mais. Se antes nós era pessoas explosivas, ignorantes, hoje nós não somos mais, porque o fruto do Espírito Santo Deus precisa estar na nossa vida. Então é isso que o Senhor ele quer que nós olhemos e atentemos para a palavra de Deus, para que nós não venhamos ser pedra de tropeço na vida de ninguém. Né? O Senhor não quer que nós sejamos pedra de tropeço na vida de ninguém, mas que nós venhamos pregar que Jesus ele salva, ele liberta, ele transforma, mas ele virá também, louvado o nome do Senhor. Hoje ele é o nosso advogado, mas ele será o juiz que julgará quais que vão para os céus e quais não irão para os céus, amém? Olha para você ver em Atos, no capítulo 10, no versículo 34, que diz a palavra de Deus. Olha, abrindo Pedro a boca, diz: reconhece por verdade que Deus não faz acepções de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e obra o que é justo. Olha para você ver, Deus, ele não faz acepções das pessoas. Deus, ele não olha pelo aquilo que você... Claro, né? Não fala assim, fora a sensualidade, porque a sensualidade ela é pecado. Aqui ou no Japão ela é pecado. Mas você usa, talvez igual usar calça. Existem países que os homens usam vestido. Então nós vamos dizer que os nossos irmãos que estão lá, eles vão para o inferno? Porque nós achamos que a mulher tem que ser de saia vestido e o homem de calça? E aí? E as nossas irmãs que são cheias do Espírito Santo de Deus, que são mulheres, né, que vestem, na verdade, aquelas vestes mais longas, mas usam vários tipos de pintura, várias coisas, e são cheias do Espírito Santo de Deus. Aí nós vamos pegar e começar a julgar essas irmãs e dizer que elas não servem a Deus? Nós não podemos, né? Porque o Senhor, ele não faz acepção. Deus, ele não está olhando, atentando para isso. Ele está olhando o quê? O temor à palavra. Por quê? Porque é agradável. O Senhor, ele quer salvar as almas. O Senhor, ele não quer que as pessoas pereçam. Entende? Ele quer que as pessoas sejam salvas, que elas conheçam que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. É Jesus. Né? Não é aquilo que eu visto, aquilo que eu faço, aquilo não. É Jesus Cristo. Né? Então, o Senhor, ele quer que todos venham ser salvos. O Senhor fala que, né? Glória a Deus, é aquele que o teme e obra o que é justo. Tá vendo, meu irmão? Obra o que é justo. Por que naquele grande dia, muitas pessoas, está escrito na palavra do Senhor Jesus Cristo, Jesus, ele fala, né? Muitos vão dizer: Senhor, em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo outro. E Jesus vai dizer: aparta-vos de mim, que eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Por quê? Porque estava na presença de Deus, expulsavam os demônios, falavam línguas, mas não estavam com obras de justo, não estavam tendo obras conforme a palavra de Deus. Estava sendo uma pessoa que julga pela aparência, estava sendo uma pessoa que gosta de falar palavras de maldição para a vida dos outros, é uma pessoa que gosta de falar: fulano vai para o inferno, ciclano vai para o inferno, como se só a pessoa fosse salva. Isso, o Senhor, ele não quer de nós. Isso é uma iniquidade. Por quê? Supondo, você vai pregar a palavra do Senhor a uma pessoa. Aí, tudo bem, você começa a pregar sobre Jesus, glória a Deus, a pessoa já começa a abrir o coração. Não é verdade? Mas aí você começa a tocar, mas a partir de hoje você não pode vestir calça, você não pode usar isso, você não pode usar aquilo e tá. Nós vamos estar juntando? Nós vamos estar levando essa pessoa até Cristo? Não, vamos estar levando ela até as tradições, até as doutrinas do homem. Falando assim, não, é através da doutrina do homem que você vai ser salva. Se você não cumprir essa doutrina, você não vai ser salvo. E não é isso, não é mesmo?
Se a pessoa, ela confessar Jesus de todo o seu coração, abrir o seu coração, permitir que o Espírito Santo de Deus mude o seu caráter, o seu interior, transforme ela vai ser salva. Então, nós temos que cada dia mais, meus irmãos, olharmos a palavra de Deus, porque é a Bíblia que nos ensina, né? Não adianta nós procurar ensino no homem. Cada um fala uma coisa. Mas quando nós olhamos para a palavra, nem tudo que você receber, para você ter certeza, verdadeiramente, para ter confirmação do Espírito Santo de Deus, vá na palavra. Mas não pega um versículo isolado. Igual tem gente que pega um versículo isolado e coloca ali uma doutrina e coloca ali uma regra. Não, a Bíblia não é dessa forma que você vai conhecer mais o Senhor, conhecer o Espírito Santo de Deus. Para você conhecer a palavra de Deus e para você ser moldado pelo Espírito Santo de Deus, você precisa pegar um versículo, pega uma aqui, pega outra ali e vai encaixando, e aí o Espírito Santo de Deus ele vai revelando. Porque o Espírito Santo de Deus ele faz dessa forma, né? Não é nós querer colocar uma regra em cima de um versículo e querer que as pessoas acreditem só aquela regra que vai salvar. Não, nós temos que juntar a palavra de Deus. Porque a Bíblia, ela é um manual. Ela está toda encaixada. A Bíblia ela é um complemento todo. Ela é tem várias partes, mas uma parte encaixa na outra. Se algo não está encaixando na palavra, então nós temos que orar e buscar do Espírito Santo de Deus verdadeiramente para ele nos mostrar qual a vontade dele, amém? Olha para você ver em Romanos, no capítulo 2, versículo 11, que diz a palavra de Deus. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Olha para você ver. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Os discípulos pregavam a palavra de Deus, certo? Mas eles pregavam, mas eles não iam até os gentios. Certo? Está na palavra. Estou dizendo conforme está escrita a palavra de Deus. E então o Senhor, ele se revela a Nicodemos. Oh, glória, eu acho que eu misturei os versículos. Vamos procurar aqui, irmão. Eu tenho medo de falar da palavra e não sei. Mas eu acho que é isso mesmo, é Nicodemos mesmo. Que fala, glória a Deus. Não é Nicodemos, não. Glória a Deus. É porque, eu peço perdão aos irmãos, é porque é muito. Esse Nicodemos é quando fala. É outro versículo, não é o que eu estou querendo falar com os irmãos. Não é Nicodemos, não. Nicodemos é sobre os... Glória a Deus. É sobre batismo, né? O Espírito Santo de Deus. Não é Nicodemos, é Cornélio. Amém? É porque muitos versículos, aí muitos nomes, às vezes, né? A minha mente, assim, para ficar recordando muito, eu sou meio devagar, né? Louvado o nome do Senhor. Não é Nicodemos. Nicodemos fala quando Jesus fala sobre o nascer de novo, né? Que nós temos que nascer da água e do Espírito, senão nós não herdaremos o reino dos céus. Precisamos descer as águas dos batismos, mas nós precisamos ser transformados para herdar o reino dos céus. Aqui é sobre Cornélio. Cornélio era um gentil, mas ele buscava a Deus. Ele era um homem que temia a Deus. E então o Senhor, ele dá uma visão para Cornélio. E pede e fala com Cornélio para mandar chamar Pedro. Pedro, um dos discípulos. Discípulos não, né? Apóstolos de Jesus. Porque discípulo, eles tinham vários discípulos. Mas apóstolo era somente 12. Então Cornélio, ele envia homens para ir até Pedro. Sem conhecer Pedro, somente pelo Espírito Santo de Deus. E quando eles chegam à casa de Pedro, antes deles chegar, na verdade, Pedro ele teve uma visão, né, do lençol que descia, né, sobre os animais, louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. E glória a Deus, só um minutinho. Glória a Deus. E Deus ele dá uma visão para Pedro sobre o lençol e sobre os animais, e falava com Pedro para matar e comer. E Pedro dizia que não, que ele nunca tinha comido nada imundo, né? E quando Pedro ele desperta ali, né, daquela visão que Deus dá a ele, chegam aqueles homens chamando por ele. E ele vai até a casa de Cornélio. Quando ele chega à casa de Cornélio, Cornélio ele tinha juntado toda a sua família para ouvir o que Deus tinha para falar em intermédio de Pedro. Olha para você ver que grandioso. E então Pedro ele prega a palavra ali. Ele
prega, louvado o nome do Senhor Jesus Cristo, né, para aquela família, para aquele povo que estava ali. E Deus, ele batiza eles com o Espírito Santo de Deus. E logo após eles serem batizados, não teria como Pedro negar e não batizar eles nas águas, porque eles tinham recebido o poder do Espírito Santo de Deus sobre a vida deles. Eles tinham a confirmação, o selo da salvação. E Pedro, ele vai e batiza aquele povo. Louvado o nome do Senhor. Quando Pedro, ele volta, né, a igreja ficou em alvoroço, porque a igreja não concordava, né, de estar junto com os gentios. E olha para você ver que tremendo. E Deus, ele usa ali Pedro tremendamente e fala tudo aquilo que aconteceu. Que a gente não colocar impuro aquilo que Deus santificou. Então, louvado o nome do Senhor. Isso é lindo na palavra de Deus. Isso é para nós ver que Deus, ele não faz exceção de pessoa. Imagina se a pregação do evangelho fosse como foi no início. Nós, como gentios, nós não seríamos salvos. Você já pensou nisso, meu irmão? Nós não seríamos. Mas a misericórdia, o amor do Senhor, ele alcança todos, gerações e gerações, nações e nações. O amor do Senhor é um amor tão maravilhoso. Então, quem somos nós, meus amados irmãos, a fazer acepção, a começar a olhar o outro com um olhar, não, mas fulano não serve a Deus. Por quê, irmão? Porque usa isso, isso e isso. Mas e a vida dela? Como é que está sendo? Analisa. E a sua vida, como é que está sendo? Nada bom, né? Porque você está julgando, porque você está condenando alguém, né? Então, irmãos, que nós venhamos cada dia mais aprender com a palavra de Deus, amém? Eu não estou aqui pregando e dizendo assim, irmão, você que usa saia e veste calça. Não é isso não, irmão. Fique servindo a Deus conforme aquilo que Deus coloca no seu coração. Mas não coloque isso como uma regra de salvação para a sua vida e nem para a vida do próximo. Você não vai ser salvo só porque você usa saia batendo nos pés e não usa isso e isso e cabelão comprido. Você só será salvo através da transformação, como diz a palavra, né, para Cornélio. Aquele que nascer da água e do Espírito. Porque não adianta eu nascer só da água, eu tenho que nascer do Espírito. E nascer do Espírito é o quê? Ser transformado. Receber o poder do Espírito Santo de Deus na sua vida. Ter sua mente transformada. Não fazer as obras da carne, mas viver segundo o fruto do Espírito Santo de Deus. Amém? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Que você possa viver uma vida em Cristo Jesus, reconhecendo todos os dias que somente o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, que pode nos dar salvação, é apenas através de nós abrir o coração para o Senhor e deixar o Espírito Santo nos transformar, nos moldar por dentro. Porque às vezes não adianta nós transformar nosso guarda-roupa, mas nosso coração está cheio de imundícia. Nosso coração está igual a palavra diz, né? Os fariseus que Jesus condenou como sepulcros caiados por fora, parece estar lindo, maravilhoso, mas por dentro, sabe? E é isso que o Senhor quer que nós olhemos, é para dentro de nós, para o nosso coração, né? Cada um examina a si mesmo, né? Não sai por aí apontando dedo para ninguém, não sai por aí, né? Ah, porque fulano fez, vai para o inferno e tá. Não faça isso em nome de Jesus Cristo. Mas se você vê que alguém está vivendo, né, não tem a obra, não tem o fruto do Espírito, tem só a obra da carne, ore por esta pessoa. Interceda por ela para que os seus olhos possam ser abertos e que ela possa deixar o Espírito Santo de Deus transformar a sua vida. Porque é o Espírito Santo de Deus que faz essa obra, viu, meus irmãos? Se for de nós mesmos, nós só andamos por caminhos que desagradam ao Senhor. Eu falo com os irmãos, porque antes, há um tempo atrás, eu sonhava tanto com isso, eu sonhava tanto que eu perdida, eu sonhava tanto, sempre eu estava sonhando que eu estava num caminho e era para me chegar num lugar e eu não chegava, e eu me perdia, né? E aí o último sonho que eu tive mesmo, eu tive um último sonho recentemente, e como se eu estava num lugar e eu tinha que chegar numa casa e eu não chegava. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor, e eu fiquei perdida nesse lugar. E foi aí que Deus, no sonho, Deus enviou o meu pastor, e através do meu pastor eu voltei novamente para este caminho. Louvado o nome do Senhor. E eu vejo pelo Espírito Santo de Deus que é isso, porque, louvado o nome do Senhor, o Espírito Santo de Deus tem mostrado muito ao meu pastor sobre isso, né?
sobre não julgar pela aparência. Ele tem nos ensinado, ele tem pregado sobre isso, né, da importância de nós buscarmos o Espírito Santo de Deus. Louvado o nome do Senhor. E eu sou grata a Deus, porque Deus tem me colocado verdadeiramente no caminho, né? Porque às vezes a gente começa no Espírito e termina na carne. E não é isso que o Senhor quer que sejamos nós. O Senhor quer que nós comece na carne e termine no Espírito, né? Para que nós possamos ter a nossa salvação, porque senão nós vamos andar e vai ficar perdido. Por quê? Perdido na sua própria concupiscência, no seu pensamento, que é minhas obras que vai eu ser salvo, é o que eu faço, não, é o que eu sou. Entenda isso? Não é o que você faz para Deus que vai te dar salvação, é quem você é. E você tem que ser conforme a palavra. Se alguém que vive em amor, que tem união, que tem paz, que vive em comunhão com todos, que não faz acepção de pessoas, né? Que é uma pessoa mansa, uma pessoa humilde, uma pessoa simples. É isso que o Senhor ele requer de nós a cada dia mais. Então, em nome de Jesus, como foi no início desta palavra, não tenha fé no nosso Senhor Jesus Cristo com acepções de pessoas, mas que você tenha fé em nosso Senhor Jesus Cristo, amando, respeitando a cada um, né? Deus toca de uma forma, cada um Deus trabalha de uma forma. Quem somos nós para ir até o oleiro, nós como caco, e questionar um outro caco que ele está transformando, fazendo vaso? Então nós não somos nada. Então vamos atentar para nós mesmos, enquadrar nossa vida na palavra, não termos hipocrisia, vivermos uma vida reta, mansa diante do Senhor, adorando e glorificando a Deus. Amém? Louvado o nome do Senhor Jesus, essa palavra que o Espírito Santo de Deus me deu, que essa palavra possa tocar no seu coração, edificar a sua fé, te dar força, te dar graça e te fazer entender cada dia mais a sua fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E você permitindo o Espírito Santo de Deus mudar o seu caráter, você estará andando nas ruas de ouro, você estará com Cristo na glória. Então, fique firme nesta fé, meu irmão, garre em Jesus, Ele é o único que pode salvar a nossa alma. Que Jesus te abençoe, Jesus abençoe sua casa, sua família, que cada dia mais e mais e mais você possa ser edificado na rocha que é Jesus Cristo. Deus os abençoe, até o nosso próximo vídeo, se o Senhor nos permitir. Amém?